Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast O Amor Está no Ar. E sem dúvida que hoje, mais do que nunca, não é o amor está no ar, porque estamos no dia de São Valentim. O dia também é chamado Dia dos Namorados, mas vamos ser sinceros, isso transformou-se um bocadinho, por causa também da nossa sociedade, assim, um bocadinho mais comercial e do consumismo, não é? Porque no fundo hoje é o dia de São Valentim e é o dia do amor. E por isso é que foi também o dia escolhido para nós lançarmos este podcast que está cheio de amor por todo lado, em que o próprio nome tem amor, não é? Desde o nosso coração, vai ser assim sempre o nosso acompanhante, aqui é o nosso perfume, aqui é a nossa velinha, e por isso mesmo é que foi o dia escolhido para nós lançarmos este primeiro episódio, porque é verdade que todos os dias se deve celebrar o amor, não é? Não é só hoje, todos os dias o amor deve ser celebrado, todos os dias o amor deve ser vivido e todos os dias o amor deve estar presente, mas mais do que nunca nós sabemos que fevereiro, sabemos que principalmente este dia é assim dos dias que se fala mais sobre este tema e portanto daí ser o tema, o dia, desculpa, escolhido para nós lançarmos este primeiro episódio do nosso podcast. E então, normalmente nestes dias, o que é que se faz? Não é? Normalmente vemos os restaurantes, os cafés, as pastelarias, os sítios sociais à nossa volta cheios de, normalmente, casais, mas espero que devagarinho cada vez vejamos mais do que só casais na rua e também amigas, amigos, pessoas com elas mesmas a jantarem, a festejarem o amor e, portanto, no fundo, o que é habitual fazer-se neste dia? Um date. E é isso mesmo que este episódio hoje é, de poder eu ter acendido a minha velinha, a ter aqui um perfume maravilhoso que eu ofereci a mim mesma também, aqui bem sobre o amor, não é? Neste dias de love em todo lado e cheira maravilhosamente bem, by the way. Não é publicitado, não, infelizmente ainda não sou publicitada, mas cheira muito bem e acho que fazia aqui o toque perfeito. E não só, eu também fiz uma coisa que é uma das formas, não é? Que nós temos de demonstrar o amor às pessoas, que é presentes, e neste dia do amor normalmente é uma coisa que acaba-se por fazer muito, que é oferecer um presente a alguém, principalmente nos dias especiais, sejam eles por que razão for, nós normalmente oferecemos os presentes às pessoas, e para algumas pessoas até, ali a nível das linguagens do amor, até outros dias, normalmente no dia-a-dia costumo oferecer mais vezes porque é a forma de transmitir amor ao outro. E então, hoje, neste meu date que eu estou aqui a partilhar convosco, eu também comprei um presente para mim mesma. E este presente é uma história por detrás. Eu gosto muito de flores. Não gosto muito de cuidar de flores. Eu sou daquelas pessoas que digo que eu não vale a pena ter um jardim com flores muito naturais porque, pronto, eu não sou a maior jardineira do mundo. Mas eu adoro ter flores em casa porque eu acho que me dão aquele toque de natureza que eu adoro e trazem aquele ar de frescura e não sei, de beleza natural à minha casa. E mais do que isso, eu acho que dar flores a alguém, não é? Pode ter muitos significados, não é? Mas nós, quando damos flores a alguém, quase sempre é por uma questão também de amor. E depois até há várias flores com vários significados e as cores com vários significados, supostamente, não é? Por acaso, sou sincera, não faço ideia o que é que estas flores significam, mas estas flores são as minhas flores favoritas e, portanto, daí eu ter-las comprado para mim. Mas eu posso-vos dizer que se isto fosse há muito pouco tempo, eu não o faria. Porque eu estava sempre à espera que fossem os outros a comprarem flores para mim. E principalmente estando numa relação amorosa, que por acaso na introdução não falei muito sobre isso, mas posso falar aqui um bocadinho convosco sobre isso também. Eu costumo brincar a dizer que estou apaixonada pelo mesmo homem há quase 17 anos. Sim, é assim uma coisa assim já há muitos anos. Mas que neste momento até é o meu marido, já somos casados há quase 2. Mas infelizmente, ou felizmente, gostava que fosse há mais tempo, mas só me apaixonei por mim neste último ano. E daí ter dado tantos passos como este podcast que estou aqui a fazer convosco, esta prenda que eu comprei para mim, que claramente só é possível por um caminho enorme, muito grande que eu tenho feito já há muito tempo para cá. E que pronto, e que foi um caminho. Não foi fácil, é um caminho que vai continuar, meus amores, o caminho do amor próprio, o caminho de aprendermos a apaixonar-nos por nós e de gostarmos de nós mesmas, é como um caminho nós nos apaixonarmos por qualquer outra pessoa, não é um caminho ali só daquela paixão inicial, não é? Nós depois sabemos que depois da paixão inicial vem aqueles bumps in the road e que é mais difícil e começamos a transformar a paixão em amor e começamos a descobrir as coisas que se calhar
não estávamos à espera e que o amor se vai transformando e, portanto, é uma estrada que continua, é um caminho que continua, mas no fundo este podcast é um bocadinho também essa celebração desse amor comigo mesma e, portanto, nada melhor de começar, não é? Que um episódio com um date comigo mesma. E como estava a explicar, principalmente estando numa relação amorosa, eu confesso que eu estava sempre à espera que fosse o meu marido que me oferecesse as flores. E às vezes, eu sou uma pessoa assim um bocadinho, não é? Assim um bocadinho quando eu quero as coisas, eu tento fazer acontecê-las. E às vezes até quase que dá assim as dicas muito diretas de olha, eu gostava tanto de receber flores no dia de São Valentim, no dia de que é o que estamos a festejar hoje. E pronto, efetivamente ele de vez em quando dava-me umas flores, não é? Porque lá está, os presentes não é uma das linguagens do amor dele. E então não era uma questão que ele normalmente oferecesse muito. E eu depois ficava triste mesmo, chateada, porque era a expectativa que eu tinha que alguém me desse no dia do amor flores, porque eu gostava de receber flores o ano todo, mas principalmente naquele dia. E eu posso dizer que hoje foi a primeira vez que eu comprei flores para mim mesma, como presente dia de São Valentim, dia do amor. E eu acho que não há nada mais bonito do que isto, que é passar tantos anos a estar à espera que sejam os outros a oferecer isto a mim. Eu mesma fui comprar as minhas flores favoritas e aqui estão elas, deixem-me só ir buscá-las, só para vos mostrar. Eu vou aqui meter aqui uma jarrinha para nós pormos aqui as minhas nossas flores. Buscar. Aqui estão elas, são as minhas flores favoritas, não sei se vocês conhecem. Oi, são as margaridas, descobri hoje porque eu disse, às vezes eu sou péssima com jardinagem com flores. Eu estou sempre a confundi-las com outro nome, então são as margaridas e que têm aqui a minha flor favorita e estão aqui com um toque de vermelho, que são as cores aqui do nosso podcast, o vermelho, o rosa e o branquinho. E portanto, aqui maravilhosas, mais o dourado aqui com um toquezinho dourado. Maravilhosas, lindas, e vou pô-las aqui ao pé de mim, para me acompanharem aqui no podcast. Deixem-me aqui só pôr. Vamos ver se elas não caem, porque nós não queremos que elas caiam, que elas ficam aqui lindas. E eu acho que esta é a representação, sem dúvida nenhuma, daquilo que foi ter sido esta caminhada, porque lá está, não é fácil efetivamente nós fazermos algo que nós queríamos sempre que fossem os outros a fazer e no fundo acabarmos por ser nós mesmos a conseguir fazê-lo, mas aqui está a prova de que o amor próprio pode acontecer e pode existir e acontecer mesmo e transformar-se em algo material e tudo. É espetacular, acho que não há nada melhor no mundo do que ver isso. E portanto, estamos aqui neste date comigo, vocês estão aqui comigo, estamos aqui todos juntos, no fundo, a partilhar este momento. E lá está, neste date comigo mesmo, hoje, o que eu vos gostava de falar um bocadinho é sobre isso mesmo, sobre este meu amor próprio, sobre este amor que foi crescendo, lá está, talvez neste último ano, até hoje, e eu gostava no fundo de vos contar a minha história de amor, a história de amor comigo mesma. E é isso que eu quero vos contar hoje e partilharmos aqui um bocadinho neste primeiro episódio. É esta história de amor, não é? Que nós tanto gostamos de ouvir histórias de amor de casais e de pessoas apaixonarem-se umas pelas outras, mas pouco se fala das histórias de amor quando nós nos apaixonamos por nós mesmas e por nós mesmos, e portanto é isso que eu hoje quero vir passar aqui este tempinho convosco a falar. É falar da história de amor que construí comigo mesma. Entretanto, deixem-me só beber um bocadinho de água. Coisa que vocês me vão ver a ver muitas vezes, porque eu e a água somos assim somos as melhores amigas e não fazemos uma sem a outra. E até aqui um reminder que, se ainda não beberam água hoje, bebam a vossa aguinha. É maravilhoso. E então, para continuar aqui a falar sobre este tema que estávamos aqui a falar, eu sem dúvida que se eu for bem a olhar, não é? Acho que se cada um de nós for bem a olhar, nós desde pequenos, que nós se calhar não nos conseguimos lembrar muito bem onde é que começou esta história de desamor connosco mesmas e connosco mesmos. Porque no fundo, quando nós somos crianças, nós não pensamos muito sobre isto. Nós sabemos que gostamos das outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, das nossas melhores amigas, dos nossos melhores amigos, mas nós no fundo não sabemos muito bem onde é que começou esta coisa de nós criticarmos-nos uns aos outros e nos criticarmos principalmente a nós. Não é? Desde quando é que o nosso espelho começou a ser um inimigo? Porque não sei se vocês já repararam, quando nós somos bebés, nós adoramos o que vemos ao espelho. O bebê, quando se apercebe que é ele, pela primeira vez que está no espelho, ele fica lá está, não é? Completamente estupefacto e feliz daquilo que está a ver.
E infelizmente, devagarinho, nós, conforme vamos crescendo, vamos olhando ao espelho e não é bem essa a reação que nós temos quando olhamos para o espelho e quando olhamos para nós. E às vezes eu pergunto-me isto, que é, em que altura da nossa história é que nós efetivamente começámos a olhar para nós de outra forma? Uma forma um bocadinho mais negativa e não com esse, lá está, com essa surpresa toda, esta alegria toda de nos vermos ali. E com curiosidade, não é? De vermos o que é que está do outro lado. Não sei muito bem, portanto também não vos sei dizer muito bem onde é que esta história de desamor começou, mas sei-vos dizer mais ou menos quando é que a história de amor começou. E, efetivamente foi neste último ano. Não vos consigo dizer uma data específica, não me consigo vos dizer uma data específica de quando é que me conheci a mim mesma, como nós fazemos com outras histórias de amor normalmente, não é? Mas posso dizer que este ano tem sido sem dúvida um processo de transformação muito grande e que tudo começou com o próprio processo de terapia também. Porque sim, meus amores, eu sou psicóloga de relacionamentos, de autoestima, de todos os temas que existem, todos os temas que as pessoas podem precisar de ajuda, mas que trabalho, é o que eu queria dizer é isto, trabalho aqui mais com esta área dos relacionamentos, da autoestima, da sexualidade, mas eu também faço terapia, claro que sim. Todos os psicólogos, aliás, não é? Devem fazer terapia. E, e eu no meu próprio processo de terapia, finalmente, com calma, fui quebrando os meus muros, as minhas barreiras, fui-me conhecendo, porque isto nós nos apaixonarmos começa por nós conhecermos a pessoa que está do outro lado. E portanto eu fui-me conhecendo e fui percebendo que quem estava do outro lado afinal não era assim uma pessoa tão má e tão feia e tão não merecedora de amor como eu achava. E fui começando a encontrar coisas em mim que eu gostava. E sim, primeiro se calhar comecei pela personalidade e pela forma como eu falo as coisas, com as pessoas, com aquilo que eu faço. E devagarinho, sim, depois fui passando um bocadinho mais para a parte exterior, que confesso que para mim particularmente foi a parte um bocadinho mais difícil. E que infelizmente às vezes para muitas pessoas também o é. Um, mas sim, mas sem dúvida que começou com esse processo muito interior de terapia, em que fui trabalhando muitas crenças, muito daquilo que eu acreditava sobre mim mesma e principalmente perceber de onde é que elas vieram, de onde é que muitas das crenças que eu tenho sobre mim mesma, como é que elas surgiram, porque é que elas vieram, porque é que elas cá ficaram, porque é que elas ficaram aqui agarradas a mim como se fossem cola. E lá está, fiz com estes números todos em terapia e isto para dizer o quê, meus amores? Que o amor próprio, isto de nós nos tornarmos o amor da nossa vida e de nos apaixonarmos é maravilhoso, mas leva tempo e é uma questão que também é trabalhosa, como tudo na nossa vida. E eu não estou com isto a dizer que é uma coisa dura e difícil e não é fácil, mas acreditem, não há melhor trabalho e processo na vida inteira do que vocês passarem a gostar de vós mesmos, porque é tão libertador. É libertarmos-nos de pesos que nós andamos constantemente todos os dias e que não temos necessidade nenhuma de andar com eles. E há muita gente que efetivamente ainda anda à procura desse amor próprio e está tudo bem. E espero também que de alguma forma este podcast e este episódio também seja uma esperança de que isso pode acontecer. E eu com isto, lá está, não estou a dizer, imaginem, ok, já atingi este amor próprio tudo por mim e já estou super apaixonada por mim e nunca mais vou ter problemas com a autoestima. Não, tal como eu estava a dizer, a relação que nós temos connosco mesmas e connosco mesmos é a relação que nós temos com os outros. Tem altos e baixos, tem momentos mais difíceis, tem momentos bons, tem momentos menos bons, vai haver momentos de mais dúvida, mais questões, mas está tudo certo, não há problema nenhum. E todos nós estamos neste caminho. Porque a questão da autoestima e do amor próprio não é uma questão fechada, como nada na nossa vida. É uma questão que é um caminho e eu estou no meu e estou muito feliz com os passos que tenho dado neste caminho maravilhoso da exploração do amor que tenho para mim mesma. E, portanto, para vos explicar que muito disso deve-se à terapia e ao trabalho que eu fiz interior, percebendo onde é que vinham muitas das minhas questões. E lá estava, acho que como toda a gente, muitas das minhas questões vinham da sociedade, de coisas que nós fomos ouvindo ao longo da nossa vida, coisas também que vieram, não é? Da nossa história de vida, coisas que nos foram transmitindo por pessoas muito importantes para nós, mas também aquilo que nós próprios fomos formulando sobre nós mesmos.
E lá está. E este foi o trabalho que eu fiz e faço e continuo a fazer em terapia e fora dela também, meus amores, porque a terapia, quando nós falamos de terapia, isto também é uma coisa assim importante, rapidamente. A terapia em si, normalmente são sessões, não é? De 50 minutos, uma hora, mais ou menos, que nós ali fazemos no máximo semanalmente, sim, semanalmente ou quinzenalmente, em que estamos com um psicólogo, uma psicóloga, e que temos ali aquela conversa, aquela desconstrução maravilhosa naquele tempo, que nem sempre é um processo bonito e de alegria, às vezes são episódios duros e são conversas duras e partilhas duras, mas que efetivamente depois salvam muita coisa. E isto para dizer o quê? Que lá está, que a terapia efetivamente é aquele tempo, mas o processo de terapia, meus queridos, é muito mais aquilo que acontece fora daquelas quatro paredes, fora daquela consulta, fora daquela conversa. É aquilo que nós agarramos naquilo que nós conseguimos escolher ali e passamos para o nosso dia a dia. E portanto, isso é sem dúvida o grande processo de terapia. E portanto, esse foi o caminho que eu fui fazendo ao longo deste ano. Um, Porque lá está, eu antes já andava, eu já faço terapia há alguns anos. Já faço terapia desde os 15, portanto já faço terapia há bastantes anos. Nem tinha pensado bem isso. Já faço terapia há 12 anos, portanto já faço terapia há alguns anos. Porque na altura, e havemos de ter alguns, se calhar também episódios sobre isso, eu fui diagnosticada com uma perturbação de ansiedade, de pânico e de agorafobia. Pronto, portanto foi assim uma fase muito difícil da minha vida e é algo com que ainda lido todos os dias e vou continuar a lidar e está tudo ok. Aliás, porque nós também queremos continuar a lidar com a ansiedade, porque ela é uma emoção normal como todas as outras e que está cá para nos proteger. E portanto nós queremos efetivamente que ela continue a existir. Um, mas eu sinto que muitos anos eu estive em terapia e muitas das minhas forças a nível de saúde mental era para combater isso, era para tentar saber como gerir a minha ansiedade, como, que técnicas é que eu podia usar, de que formas é que eu podia pensar para tentar reduzir essa ansiedade, mas depois esquecia-me de mim, de muitas coisas que existem para trabalhar para além disso. Então eu sinto que durante muitos anos foi esse o foco, foi o foco na ansiedade, o foco na agorafobia, no pânico, e que sem dúvida que também é preciso, são precisos os dois trabalhos. Mas lá está, eu acho que foi este último ano que eu me permiti começar a trabalhar em mim mesma e daí surgiu todo este caminho com esta minha terapeuta, também com muita desconstrução que eu fui fazendo de mim mesma, muitos passos difíceis, muitas questões difíceis que eu fiz também a mim mesma no meu dia a dia, arriscar muito, porque é uma da característica de pessoas que têm uma baixa autoestima. Eu detesto sair da minha zona de conforto. Aliás, acho que muito poucos de nós gostamos de sair da nossa zona de conforto. E eu sinto que este último ano tem sido uma constante saída da zona de conforto. Mas eu posso-vos dizer que tem sido a melhor coisa de sempre. Sempre que eu tenho saído da zona de conforto, têm acontecido as melhores coisas todas. Sempre que me têm acontecido. E, e assim o foi quando, por exemplo, tentei mudar a minha vida profissional, virá-la ao contrário completamente. Despedi-me de um trabalho que tinha, estável, para investir em mim mesma em trabalho como trabalhadora independente, lançar o meu próprio negócio, ser empreendedora e acreditei em mim, quis ir em frente porque queria começar este sonho também de ser psicóloga de forma mais independente e poder trabalhar com as pessoas diretamente em clínica. Isto foi um dos passos, por exemplo, completamente, lá está, completamente alimentado pelo amor próprio que comecei a sentir. Porque na altura, quando isto aconteceu, eu estava num trabalho lá está, que estava tudo bem, estava tudo ok, mas que eu não sentia que era totalmente aquilo que eu queria para a minha vida. E eu sabia que não era, mas eu não conseguia sair porque tinha muito medo. Tinha muito medo de falhar, tinha muito medo de não conseguir e não acreditava em mim mesma. E não acreditava que ia conseguir e que ia me conseguir sustentar. E então foi muito difícil desconstruir esta questão e conseguir efetivamente sair do trabalho onde eu estava e ir à procura de um trabalho que se adequasse mais àquilo que eu gostava. E felizmente tive depois também muitas questões aqui ao longo do tempo que foram acontecendo. Acho que também conheci as pessoas certas na altura certa e que depois me permitiu abandonar esse trabalho que eu tinha mais certo
e começar também a minha carreira aqui a nível independente. Mas não foi fácil, porque não é fácil trocarmos o certo pelo incerto. Começámos uma página digital do zero, sem perceber nada do que é que estamos a fazer. E sem dúvida que foi um dos meus maiores saltos que o amor próprio me permitiu. Porque foi a partir do momento em que eu disse não, eu mereço mais, eu quero mais. Não que isto seja mau, mas para mim neste momento é pouco. Eu quero mais e portanto eu fui atrás desse mais. Acho que foi sem dúvida dos meus maiores passos por causa do amor próprio que eu consegui fazer. Não este ano, já antes deste ano, mas acho que foi assim o primeiro, acho que foi aquele assim que despoltou. E depois, como eu comecei como trabalhadora independente, eu acho que depois vieram mais desafios aí pelo meio que efetivamente depois fizeram ainda pensar mais sobre isto, ter que avaliar mais estas questões do amor próprio, ter que ter um amor próprio cada vez mais sólido, tomar decisões muito difíceis, fazer escolhas, deixar escolhas boas para trás, escolher entre o bom ou o ótimo ou o difícil, o dificílimo. E não é fácil quando nós temos que fazer estas escolhas todas, mas ao longo deste ano foram essas escolhas que me permitiram ir crescendo, ir solidificando este amor próprio que tenho comigo mesma. Posso-vos contar que, por exemplo, este ano também outra coisa que aconteceu foi eu ter mudado de casa. Eu e o meu marido estávamos numa casa maravilhosa onde fomos muito felizes, na terra onde sempre morámos os dois, numa aldeia. Coisa que eu não troco por nada deste mundo, meus amores. Já vivi em Lisboa, já vivi na cidade, eu não gosto. Eu sou uma menina da aldeia, sem problema nenhum de dizer. Porque eu não me sinto livre e porque se eu adoro a natureza e se eu amo a natureza, é lá que é aqui que eu me sinto livre. Portanto, e lá está, eu e o meu marido estávamos a morar na aldeia em que nós os dois crescemos, porque crescemos exatamente da mesma aldeia, e estávamos ok, mas nós percebemos que aquela casa estava a começar a ser demasiado pequena para nós, mas nós queixávamos-nos sobre isso, mas nós não fazíamos nada em prol disso. E quantas vezes é que isto não acontece? Não é? Nós percebermos que alguma coisa não está a funcionar muito bem, mas nós vamos tentando e nós vamos deixando andar e vamos aceitando que está tudo ok, que é aquilo que podemos neste momento, ou que não estamos capazes de conseguir mais do que aquilo que temos. E então lá está, nem era algo que estávamos a pensar muito naquela altura. E aquela casa era pequenina e efetivamente estávamos os dois a trabalhar por casa, portanto, efetivamente estava a ser muito pequenina para nós os dois, principalmente a trabalhar em casa. E é engraçado que nós fomos falando com quem? Com os nossos amigos, não é? Os amigos que estão connosco e que ouvem o bom, menos bom, e felizmente temos esses amigos maravilhosos que estão sempre connosco. E foram eles que nos escutaram e que perceberam as nossas necessidades. E aqui está outra coisa muito importante. Nós não estávamos a perceber as nossas próprias necessidades. Foram eles que perceberam as nossas necessidades. E foram eles que, quando surgiu uma oportunidade, um casal amigo que nós temos, que se lembrou de falar logo connosco. De, olha, soubemos aqui de uma casa, aqui pertinho de nós, até passam a ser nossos vizinhos, que acho que é ideal para vocês, porque nós já percebemos que vocês estão a pedir uma casa nova. Sem o dizermos, vocês estão a pedir uma casa nova. E confesso-vos que foi um embate muito grande, porque nós não pensávamos nisso. E inicialmente pensamos, não, é mentira, nós não precisamos de uma casa nova. Nós estamos bem como estamos. E a realidade é que quando este assunto é trazido ao de cima, obviamente sempre com muita gratidão por esta questão que os nossos amigos nos trouxeram, mas nós achávamos mesmo que não precisávamos. Mas a realidade é que quando nós começamos a pensar sobre isso, começámos a perceber que realmente precisávamos mesmo de mudar. Começámos a perceber que a sala era demasiado pequena, a sala não podia ser o escritório e a zona de entretenimento do meu marido, o meu escritório não chegava também para as minhas próprias necessidades, e efetivamente a casa era maravilhosa, é maravilhosa, mas não dava para a dimensão que a nossa família estava a ganhar. E então, de repente, começámos a olhar para dentro e olhar para a nossa casa. Muito aquilo que nós fazemos nestes processos interiores de terapia. E percebemos realmente a casa é pequena. E então acabámos por responder à minha amiga, também não perdíamos nada, não é? No nosso hotel outra casa não estávamos em perigo de a perder. E então, por que não? Por que não experimentarmos e vermos então outra casa?
E posso-vos dizer que mesmo antes de nós irmos visitar a nova casa, nós já tínhamos decidido uma coisa, que é, mesmo que esta próxima casa que nós vamos visitar não seja a casa para nós, aquela onde nós estamos já não dá para nós. Já não é suficientemente grande. E isto é uma coisa super importante que também acontece muito neste processo de amor próprio e de trabalhar a nossa autoestima, que é quando nós começamos a perceber que aquilo que temos já não é suficiente, quando começamos a perceber que as relações onde estamos, os sítios onde estamos, as pessoas com quem estamos, já não são suficientes, já são pequenos demais, já não nos dão o amor e o espaço que nós precisamos, nós merecemos mais do que isto que temos. Acontece exatamente a mesma coisa, por muito que nós tentemos voltar atrás. Nós já não conseguimos, porque nós já percebemos que aquilo já não é suficiente, que aquilo já não é aquilo que nós precisamos. Então, por muito que nós tentemos voltar atrás, já não dá. Já não conseguimos desligar que aquilo é pequeno demais. Não é isto? Acontece em muitas relações também. Que se eu olho para a minha relação, por alguma razão tive ali um estímulo qualquer que me fez perceber. Não, a minha relação não me está a dar aquilo que eu preciso. E quando eu digo a relação não é culpada, nem a outra pessoa é culpada, nós somos culpados, mas já não está a ser aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. É muito difícil nós voltarmos atrás e taparmos isto e fingirmos que já não, que não, continua a dar. Não, já não dá, né? Nós sabemos que já não serve. E foi isto que sentimos com a casa. E lá está, fast forward um bocadinho, nós felizmente depois vimos a casa e correu tudo bem, e a casa estava bastante dentro daquilo que nós precisávamos. É onde estamos hoje. E portanto, sim, ficámos aqui nesta casa. E eu posso-vos dizer que foi das maiores loucuras que nós fizemos, porque fizemos assim uma mudança de uma casa que, pronto, que era pequenina, mas tinha imensas coisas em uma semana, ou menos de uma semana. Montámos esta casa toda também em menos de uma semana, portanto foi assim uma transformação louca. Mas posso-vos dizer que foi dos passos mais transformadores e libertadores que nós tivemos. Porque foi assumirmos perante nós mesmos e perante todos os que estão à nossa volta que, ok, nós já percebemos o que é que precisamos. E sabem, o engraçado é pouco antes desta altura de eu ter mudado de casa, eu estava cada vez mais cansada e cada vez mais a sentir-me sufocada e a sentir-me muito desalinhada comigo mesma e não conseguia perceber porquê. Eu falava muito nisto com a minha terapeuta, eu não consigo perceber o que é que se está a passar, eu não me ando a sentir bem, ando a sentir muito cansada, não... No fundo é isto. A casa era pequena demais. E eu não me apercebia. E não é só a casa. Tudo estava a ser desalinhado das minhas necessidades. Eu não andava atenta às minhas próprias necessidades. Não estava a ser capaz de as reconhecer. E às vezes nós precisamos destes abanões na nossa vida, como estes nossos amigos maravilhosos nos deram, para nos mostrar, olha, é isto que vocês estão a precisar. E na altura precisámos. E claramente que foi das melhores coisas que nos aconteceram. Foi termos mudado aqui para esta casa. E também foi um ato de coragem, porque pronto, também tivemos que mudar tudo isto e foi uma fase em que nós também nos unimos muito como casal para conseguirmos transformar isto numa realidade. E depois também é o prepararmos-nos para ouvir as expectativas das outras pessoas em relação a esta decisão que nós tomamos. E que às vezes nem sempre, não é? As nossas expectativas são as mesmas expectativas que as pessoas que estão à nossa volta e está tudo ok. E está tudo bem. Mas também isso é outra parte deste caminho de amor próprio, que é a pessoa que está à minha volta tem, obviamente, direito de pensar, sentir sobre algo que eu decidi fazer na minha vida. Mas há um limite. E muitas vezes nós não colocamos estes limites, que é, há um limite entre aquilo que a pessoa pode sentir e achar da minha decisão, mas há um limite. E para trás deste limite estou eu, a minha decisão, aquilo que eu tomei, aquilo que eu quis, eu fiz aquilo que eu quis, eu estou a viver com as consequências daquilo que eu quis, sejam elas quais forem, e é importante que exista este limite. Porquê? Porque se nós não colocarmos este limite, muitas das vezes estas opiniões que estão de fora vão influenciar as nossas e nós vamos nos esquecer daquilo que nós achávamos. Se nós não tivéssemos imposto este limite, nós não estávamos nesta casa hoje. Estávamos numa casa mais pequena, certamente estaríamos felizes, mas não estávamos a cumprir verdadeiramente as nossas necessidades. E, portanto, isto é outra coisa, meus queridos, que é muito importante, que é definir limites com os outros. Está tudo bem os outros terem as suas opiniões,
em algumas coisas, porque há algumas coisas que muito honestamente as pessoas não têm que ter opinião, mas está tudo bem as pessoas terem as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus sentimentos, e nós temos que respeitar isso, os sentimentos e as opiniões das outras pessoas, mas isso é aquilo que fica com aquela pessoa. Há um limite, e esse limite, daqui para trás, está a parte mais importante, que é aquilo que eu acho e aquilo que eu quero. E é importante que nós não deixemos que aquilo que as outras pessoas dizem que nos faça com que nós simplesmente nos esqueçamos do que é que queremos. E portanto, meus queridos, era isto que eu também queria aqui transmitir-vos. Estes limites também foi uma questão muito difícil de eu criar. Eu aprendi a dizer que não, foi um problema. Eu dizia que sim a tudo. Eu dizia que sim mesmo quando eu não queria, eu dizia mesmo sim quando eu estava cansada. Eu dizia que não quando dizia que queria dizer que sim, por exemplo. Muitas vezes para agradar aos outros e não porque não estava a olhar para mim mesmo e para aquilo que eu queria, para aquilo que eu efetivamente merecia também. E isto para dizer que este processo da casa, não é? Acabou por trazer aqui muitas analogias, muito giras, para este processo que é este processo do amor próprio e que foi o meu processo do amor próprio também. E eu posso-vos dizer que eu olho hoje para esta casa e esta casa foi uma conquista enorme, assim como a minha mudança de emprego e a minha mudança de carreira, porque são duas das grandes conquistas que demonstram a viagem enorme que eu tive que fazer em mim mesma para conseguir decidir, manter-me firme e lutar pelo que eu queria. Eu e o meu marido, neste caso, nesta questão da casa. São exemplos maravilhosos com que eu guardo comigo e queria transmitir convosco, porque eu acho que é esta partilha que é muito importante. Nós ouvimos falar muito de amor próprio e muito desta questão deste caminho, mas depois, como é que isto funciona na prática, não é? Como é que são estes caminhos? Está aqui o meu testemunho, por exemplo. Mas nem sempre foi fácil também. Também já tive momentos muito difíceis em que aconteceu, por exemplo, há relativamente pouco tempo. Eu na terapia fui-me apercebendo como é que eu podia cuidar melhor de mim, o que é que resultava, o que é que eu precisava. E há pouco tempo, por exemplo, eu estava já envolvida com tanto trabalho que me fui esquecendo de cuidar de mim. E efetivamente o meu corpo depois lá deu todos os sinais e mais alguns de: olha, tu precisas de cuidar de ti, estás a esquecer de cuidar de ti. E ele cá me demonstrou que eu estava a esquecer de tomar conta de mim. E portanto, isto para dizer que este processo de amor próprio é maravilhoso, mas nem sempre nós estamos conectados connosco, nem sempre vamos respeitar aquilo que precisamos, nem sempre vamos conseguir ouvir as nossas necessidades, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa alma, mas é importante que nós tentemos, que é o mais importante de tudo. E que era isso que eu vos queria também transmitir hoje, que é: vão tentando, vão caminhando um dia de cada vez. E principalmente se não o conseguirem fazer sozinhos, e que é normal, ou sozinhas, peçam ajuda. Eu também pedi, muita gente pede. Eu tenho, por exemplo, a sorte de acompanhar pessoas maravilhosas em que só conseguiram pedir ajuda e está tudo ok, não há problema nenhum em pedirmos esta ajuda se sentirmos que está a ser muito difícil caminharmos sozinhos. E sem dúvida que tem sido um caminho maravilhoso. E aqui um bocadinho para terminar, não é? O grande exemplo que nós temos aqui, não foi só estas florzinhas maravilhosas que eu comprei para mim, mas este podcast. Porquê, meus amores? Porque este podcast já estava na minha cabeça há muito tempo. Eu sabia que sempre quis ter um podcast. Sempre. Sempre. E posso-vos dizer que, pronto, não estou a dizer desde pequenina, não é? Mas desde que os podcasts começaram a existir, eu sabia. Eu ouvi o primeiro podcast, eu sabia: eu quero fazer isto. Tal como os canais no YouTube, houve uma altura que andaram muito na moda, não é? Nestes canais, aqueles canais, por exemplo, de beleza, moda, também gostava muito. E na altura eu ouvia os vlogs e gostava muito. Mas principalmente os vídeos, os filmes, os vídeos que eu gostava, desculpem, destas youtubers de ver principalmente, era aqueles vídeos parados, sentados, que elas falavam, que elas desabafavam. Eu adorava consumir esse conteúdo. E no fundo, eu sempre soube que gostava também de o fazer. E isto, já eu vejo este tipo de conteúdo já daqui a pouco há quase 10 anos. Portanto, esta ideia já está comigo há quase 10 anos. Mas eu sempre senti que não era interessante o suficiente, que eu não era suficiente para começar um projeto destes. Que eu não ia consegui-lo, muito menos fazer sozinha. E este sempre foi o grande chavão em relação ao podcast. Eu andava à procura de um parceiro ou de uma parceira para fazer o podcast. E acreditem, eu pensei em muita gente. E eu cheguei a falar com algumas pessoas, efetivamente. Houve algumas pessoas que ainda me disseram que sim, a brincar. Outras pessoas que me disseram quase que sim. E efetivamente até houve uma amiga que me chegou a dizer que sim, mas que percebeu que não era
um momento da vida dela para entrar num projeto como estes e que eu respeito acima de tudo. Porque aí, meus amores, também está um exemplo de amor próprio, que é, ela percebeu que não era o timing para a vida dela começar este projeto na altura dela e eu respeitei, acima de tudo. Eu fiquei muito orgulhosa dela ter sido capaz de me dizer isso. E depois o que é que eu me deparei? Eu já tinha pensado este projeto para 2024 e deparei-me com, ok, não tenho companheira de podcast. E agora? Não é? O que é que eu vou fazer? Isto era um dos meus grandes projetos, não o meu maior projeto que eu tinha planeado para 2024. Para me sentir mais próxima das pessoas, para poder partilhar convosco quem é que eu verdadeiramente sou. Não é que eu não partilho verdadeiramente quem é que eu sou convosco no Instagram, desculpa, não era nada disto que eu queria transmitir, mas partilhar mais de quem eu sou, de forma mais íntima, mais próxima, mais direta. E então eu pensei logo, ok, vou deixar isto cair por terra, mas eu prometi a mim mesma que este podcast ia começar, este não, que um podcast ia começar, que em que eu estivesse presente, em 2024. E portanto, daí surgiu a ideia de, não, eu vou começar um podcast. E então enchi-me de coragem, não comecei sozinha de todo. Eu tenho, felizmente, estou rodeada de pessoas maravilhosas, estou rodeada de uma equipa maravilhosa, que isso também é uma outra questão muito importante, que é nós sabermos pedir ajuda e sabemos ser ajudados quando nós percebemos que não estamos a conseguir fazer tudo sozinhos. Este podcast está a acontecer porque eu tenho uma grande equipa comigo, porque senão também não conseguia fazer com as imensas coisas que estão a acontecer na minha vida, claro está. Mas lá está, ou seja, eu também consegui encontrar estas pessoas, permitir-me encontrar estas pessoas e deixar entrar estas pessoas na minha vida e ajudarem-me a tornar este sonho uma realidade. E quando eu percebi que queria criar um podcast, eu sabia o que é que eu quero falar neste podcast. Eu quero falar de amor, porque amor. Eu sou uma apaixonada por tudo. Eu sou uma apaixonada pela vida, eu sou uma apaixonada pela natureza, sou uma apaixonada por pessoas, sou uma apaixonada pelos outros, sou uma apaixonada pelos meus. Eu trabalho com amor profissionalmente, eu trabalho com amor próprio, com o amor entre casais, porque eu também faço terapia de casal. Ou seja, eu trabalho com o amor, eu vivo o amor de uma forma muito intensa na minha vida e ele é o valor principal da minha vida. E portanto eu sabia que era isto que eu queria trazer para o meu podcast. E não é por acaso que o nosso podcast se chama O Amor Está no Ar, não é? E então, nada mais nada menos maravilhoso do que lançar no dia de hoje, não é? No dia do amor. E lá está, isto para vos dizer também o quê? Que isto, meus amores, é um exemplo para o dia de hoje e para todos os dias. Vocês não precisam de ter alguém ao vosso lado a acompanhar-vos, a dar-vos a mão. Vocês não precisam de estar numa relação, por exemplo, vocês não precisam de estar com outra pessoa para cumprirem sonhos, para cumprirem objetivos e para cumprirem aquilo que vocês verdadeiramente querem. Eu estou aqui comigo mesma. Se eu tenho aqui uma equipa maravilhosa a ajudar-me com tudo isto, tenho, mas neste momento eu estou aqui sozinha convosco. E portanto, se eu estou aqui comigo mesma e convosco, e se eu conseguir, vocês também conseguem. E isto eu espero que seja um exemplo de que isto é possível para vocês também. E principalmente neste dia do amor. Se tu não estás numa relação de amorosa, neste caso, não é? Que normalmente é muito que se fala nestes dias, está tudo ok. Está à rua. Festeja-te a ti mesmo, a ti mesmo. Festeja este amor que tens por ti, mesmo que seja pouquinho e que essa história de amor ainda esteja só a começar. Festeja essa história de amor. Sai para a rua, vai festejar-te. Oferece-te presentes se te fizer sentido, oferece-te um perfume como eu fiz, umas flores, aquilo que te fizer sentido, leva-te ao cinema, leva-te a jantar, hoje e todos os dias. E que isto vos relembre que aquilo que falámos hoje no podcast não é só um pequeno exemplo daquilo que o amor próprio é capaz de fazer e é capaz de transformar, e no fundo aquilo que o amor é capaz de transformar. E é isto, meus amores, é que eu espero que isto seja um exemplo para hoje e para todos os dias. Vocês se lembrarem que vocês conseguem celebrar o amor convosco mesmos, que essa é a melhor celebração do mundo, porque olhem, a única pessoa que nós sabemos que vamos ter para o resto da vida somos nós mesmos. A pessoa com que nós acordamos e que nos deitamos somos nós mesmos. De certeza absoluta, com essa pessoa vocês vão se deitar e acordar. A pessoa com que vocês fazem tudo na vossa vida são vocês mesmos. Portanto,
amem-se, festejem-se, presenteiem-se, amem-se acima de tudo, ok? E mesmo que seja difícil e que ainda estejam no início do caminho e que não seja fácil, está tudo bem, vocês vão lá chegar. Mas força, eu estou convosco. Este episódio foi um exemplo de que isso é possível. É muito também desta minha viagem no amor próprio. Também existe aqui outros processos também para falar, mas depois vamos ter outros episódios do podcast em que podemos falar sobre isso, não é? Também tive aqui muitas outras questões. Hoje falei só muito resumidamente sobre este processo do amor próprio comigo mesma, porque tenho aqui muitas questões específicas depois deste processo do amor próprio, que também eu vou falar convosco nos episódios. Mas no fundo era isto, meus queridos. Eu queria vos relembrar que o amor tem este poder. E eu vou querer criar aqui uma questão neste podcast, que é, no fim de cada episódio, eu vou querer perceber com a pessoa que esteve, ou pessoas que estiveram neste episódio, como é que o amor transformou a vida dessa pessoa. E, neste caso, sou eu, não é? Eu faço esta pergunta a mim mesma, como é que o amor transformou a minha vida. O amor transformou a minha vida completamente... virou a minha vida ao contrário, transformou a minha vida por completo. Se eu mudei totalmente, não. Muito de mim está cá, eu sou a mesma pessoa. Mas a forma como eu falo para mim, a forma como eu olho para mim, a forma como eu acordo e olho ao espelho e vejo aquilo que está à minha frente, a forma como eu já acredito em mim para conseguir lutar pelos meus próprios sonhos, comigo mesma, sozinha, é maravilhoso esse poder que o amor tem. E foi este o poder que ele teve em mim. Estes são apenas alguns exemplos. E por isso mesmo, meus queridos, que este episódio, que este date que eu tive comigo mesma hoje e que partilhei aqui convosco, que seja um exemplo para vos relembrar que o amor é a força mais transformadora de todas. E por isso, meus queridos, assim me despeço do nosso primeiro episódio do podcast. Vemo-nos daqui a 2 semaninhas, ok? Daqui a 2 semaninhas sai o próximo episódio e, portanto, muito obrigada por terem estado connosco e comigo aqui neste episódio e termos tido este tata-tata, esta conversa, não é? Hoje eu estou assim mais bem vestidinha, porque lá está, porque também é maravilhoso nos arranjarmos-nos por nós mesmas e por nós mesmos. Portanto, eu estou assim um bocadinho mais arranjada. Vão ver episódios em que eu se calhar vou estar assim, vão ver episódios em que eu se calhar vou estar muito menos arranjada. Porque vai ser assim, o podcast vai ser uma coisa muito natural. E lá está, e vai ser de 2 em 2 semanas. E portanto, nós vemos-nos daqui a 2 semaninhas com o próximo episódio. Espero muito que tenham gostado deste primeiro. Partilhem, façam like na plataforma onde estiverem a ouvir ou a ver. Partilhem com os vossos amigos, partilhem com toda a gente, comentem, falem comigo, mandem-me mensagens através do meu Instagram, através de todas as minhas redes sociais, todas as plataformas em que este podcast estiver. E queria-vos pedir também uma coisa, gostava muito que vocês também participassem neste podcast através de sugestões de temas, perguntas, dúvidas que vocês tenham. Enviem para mim, para eu depois também poder adequar este podcast cada vez mais a vocês e para poder ser esta ajuda também para vocês. Que temas é que vocês gostavam de me ouvir aqui a falar? E, portanto, enviem-me as vossas mensagens, os vossos temas, as vossas dúvidas, as vossas sugestões que eu estou aqui desertinha para as ouvir. E por isso, meus amores, é isso. É isso que eu vos queria pedir. Agradecer imenso de terem estado aqui presentes no nosso primeiro episódio do Amor Está no Ar. Eu ainda nem acredito que isto está a acontecer, mas está. E, portanto, muito obrigada por terem estado comigo desde o início ao fim. Se conseguiram me ouvir, obrigada, porque acredito que seja um episódio grande. E lá está, meus amores. Mais uma vez relembrar-vos que o amor é a força mais transformadora de todas, que vocês são capazes e que o amor também pode transformar a vossa vida, ok? Hoje, no dia do amor e todos os dias. Um beijinho muito grande de mim, do meu coração, para o vosso. Até à próxima!